Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e o bate-papo de hoje é um tema muito legal porque é a primeira vez que a gente fala dele aqui no MamiCast depois de todos esses anos. Hoje a gente vai falar sobre Napa Valley e para falar sobre Napa Valley eu tenho um convidado que acabou de voltar de uma temporada por lá, então tá cheio de novidade quentinha. Então seja muito bem-vindo, Elias Varela, sommelier da Interfood, que tá aqui para contar um pouquinho pra gente. Legal, Nath, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, Dependendo do horário que para você quem estiver estiver ouvindo a assistindo. gente. Sou um ouvinte assíduo do MamiCast, nesse trânsito maluco de São Paulo que a gente estava falando, né? Então, para mim é um prazer estar aqui e trazendo novidades do Napa, que eu acabei de voltar de lá, então estou com várias informações frescas na minha cabeça. Começa me explicando o que você foi fazer em Napa e como é que foi esse período por lá. Então, Nath, hoje eu sou o Head Sommelier aqui da Interfood, né? E a gente tem um portfólio super diverso. E dentre as empresas que a gente importa com exclusividade aqui para o Brasil, tem a Constellation, né? Que além de vinhos, cervejas, destilados, eles têm uma parte do portfólio deles focadas em vinhos premium, super premium, e grande parte desse portfólio é focado em Napa Valley. Então eu fui lá a convite da empresa para fazer uma imersão nesse portfólio. No final das contas, acabou não sendo só Napa Valley, então eu provei um pouco de tudo da Califórnia, provei Oregon, provei até a Itália, que tem no portfólio deles. Então foi uma imersão muito bacana, assim, a gente foi visitar vinhedo, foi visitar produtor, foi comer, Em né? que período você foi da temporada? Tava em abril, Estava em abril. né? Então, assim, as videiras secas ainda, né? Secas. Mas pude aprender muito, principalmente em visitas a campo, conhecendo os produtores, conhecendo muitos viticultores e viajando pelas sub-regiões ali do Napa. Então deu para ter um bom panorama geral do que tá rolando por lá. Isso é muito legal porque quando a gente pensa em Napa, a gente tem aquela primeira ideia que veio, a ideia que apresentou Napa Valley para o mundo, né? Sim. De vinhos muito potentes, geralmente de Cabernet Sauvignon ou Chardonnay. Mas quando a gente começa a estudar essa região, a gente descobre que não só Napa, mas toda a Califórnia é muito diversa. Tem região muito perto do mar, É. região longe, região alta, região baixa. Então, na verdade, a região se destacou por esses estilos, mas a produção lá é muito mais variada do que isso, né? Assim, Nath, é super variada, mas é interessante a gente pegar um panorama meio que geral, né? É, a Califórnia, ela produz cerca de 85% de todo o volume dos Estados Unidos. A Califórnia sozinha seria já o quarto maior produtor de vinho do mundo, Uau! né? E dentro da Califórnia a gente tem o Napa Valley, e o Napa Valley representa 4% de toda a produção da Califórnia. Então a produção é muito pequena, mas em valor a gente tem uma representatividade de 25, 27%, ou seja, se produz pouco e o que se produz é focado no high-end, assim, das escalas de vinhos premium e super premium. E dentro disso, como você falou, a gente tem vinhos de clima frio, clima quente, vinho de montanha, vinho que é influenciado pela neblina, por exemplo, então tem uma miríade ali de diferentes climas, diferentes solos, que eu acho que é até legal a gente dar uma explicada aí pro pessoal entender um pouquinho mais sobre isso, né? Então, para a gente começar, vamos fazer uma. Vamos clarificar aqui uma situação. Quando a gente fala, então, de Califórnia, a gente fala de 80% da produção, um volume muito alto. Muito alto. Quando a gente pensa em produção de volume, a gente pensa geralmente volume alto, a qualidade um pouco mais baixa, preço um pouco mais baixo. Mas quando a gente fala de Napa, a gente está falando do outro extremo. A gente está Exato. falando de vinhos super premium, de uvas, de vinhedos de alta qualidade, de uva de alta qualidade. Lá a gente definitivamente não está falando de volume, os volumes são pequenos. O que diferencia Napa dentro da Califórnia? O que faz Napa ser tão especial e ser tão importante em relação É, a esses vinhos bom, tem premium? vários motivos para chegar num preço alto, né? Acho que a gente pode tentar começar a traçar aqui, falar um pouquinho de terroir, para depois Tá, falar um pouquinho de mercado e um pouco de hype também, né? claro. Porque os caras estão realmente na crista da onda hoje. Então vamos começar a entender um pouco sobre isso. Pra gente começar a visualizar aqui, conversando sem um mapa, eu acho que um bom ponto de partida é São Francisco, né? Então todo mundo já ouviu falar de São Francisco, tem aquela imagem da Golden Gate Bridge, aquela ponte vermelha linda. E geralmente essa Golden Gate que a gente vê nos filmes, né, a gente vê nos seriados, ela tá meio que encoberta por neblina, Aham. né?
E essa neblina, ela tem uma influência muito importante nos vinhos que estão mais ali ao sul do mapa. Então, só para a gente imaginar, essa neblina ela vem do Pacífico, né? Ela entra na Baía de São Francisco e ela vai subir até chegar na Baía de São Pablo. E o Napa Valley, ele começa onde a Baía de São Pablo termina. Então toda essa neblina ela vai entrar, né, nessa Baía de São Pablo, vai começar a subir o Napa Valley. Então os vinhedos que eles estão ali no fundo do vale, né, como eles chamam, eles são muito influenciados por essa neblina, porque o que vai acontecer é o seguinte, imagina que durante a tarde faz muito calor e esse ar quente do vale ele vai subir. Então forma como se fosse um funil e essa neblina vai entrar por cima dos vinhedos, vai arrefecer, vai diminuir a temperatura dos vinhedos e vai aumentar a amplitude térmica, vai estender o tempo de maturação dessas frutas. Então essa região sul do Napa, ela é super, super fria. E quando você vai para o norte do Napa, eu estou falando de uma distância de uns 50 quilômetros mais ou menos, né? O norte do Napa ele não tem influência nenhuma de neblina e é super, super quente. Então dá para imaginar um cenário mais ou menos assim. Num dia de verão, uma pessoa que está ali no sul do Napa, essa pessoa está usando um casaco de frio, e a pessoa que está lá no norte do Napa está querendo pular na piscina, no mesmo É dia. quase uma diferença de Então, extremos de hemisférios, só que dentro é de uma pequena muito. E região. assim, eu recomendo para quem for visitar a região, eu estou falando de uma distância de 50 quilômetros, não é muito longe. É. E se você faz essa viagem no dia, você percebe essa diferença e é incrível e vê como isso impacta nas uvas também. Então, quando você pega essas regiões mais ao sul, elas são muito boas para produzir Chardonnay, Pinot Noir, bons espumantes, Mais tomei frescor, né? Vinhos mais, de mais com mais frescor. acidez, provei excelentes espumantes, feitos ali no sul do Napa, com método tradicional, Pinot e Chardonnay com muita acidez e menos concentração de fruta, né? E você vai lá para o norte provar os vinhos de lá, aquela concentração intensa que a gente está mais acostumado, de modo Uhum. geral, a encontrar no Napa, né? Se a gente for traçar de modo geralzão, assim, é um clima mediterrâneo, mas tem muitas Muita nuances. variação, né? E lembrar também que a gente está falando de vale, né? Por que que é vale? Porque se a gente está subindo o Napa Valley, a gente olhar para a esquerda, né? A oeste, a gente vai ter os Mayacamas. E os Mayacamas é uma cadeia montanhosa que vai proteger os vinhedos da Do incidência mar, do né? mar, influência oceânica. E do outro lado, a gente vai ter uma cadeia que chama VACA. VACA, não fui eu que dei o nome. Eu adoro esse É nome. esse nome mesmo, né? Então, enfim, são duas Vira um cadeias, corredor, né? forma como se fosse um frame, assim, né? Uma Uhum. moldura nessas duas montanhas. E aí tem o vinhedo. Existem vinhedos de altitude que estão em cima, né, dessa neblina, que não pegam essa influência da neblina, mas que vão ter uma influência de amplitude térmica justamente por conta da altitude. A gente tem vinhedo lá de até 800 metros. E tem vinhedo que está encostado em vaca, que recebe muita influência do sol da tarde, por exemplo. Então, se você vai lá para o norte do Napa, em Howell Mountain, por exemplo, é uma região, uma AVA que está lá no norte, que é super quente e tem altitude. Mas se eu for para Mount Veeder, que está encostado no Mayacamas, eu não vou ter tanta essa influência solar e vou ter mais influência de altitude e mais fria para o sul. Então, assim, tem uma diferença muito grande, dependendo de que lado da montanha você está, se está no norte, se está no sul, além de uma diferença muito grande de solos também. Porque ali, se a gente pensar, ao longo de milhões e milhões de anos foram correndo impactos, né, de placas tectônicas. É uma região muito conhecida. Quem conhece a região fala que pelo menos um terremoto por dia existe, nem todos são É, sentidos. é, Tem muito abalo é. sísmico na região. Então, Imagina isso em milhões de anos, imagina né? a quantidade de solos diferentes ali. Várias camadas geológicas, também diversos vulcões E várias extintos. profundidades diferentes de solo Muitas também. profundidades. Tem o rio Napa, então tem solo fluvial, tem solo aluvial, tem solo pedregoso, solo vulcânico. E se você anda às vezes dentro do mesmo vinhedo, você vê diferenças de solo. Então todo esse colchão de retalhos, vamos dizer assim, torna o Napa uma região que produz um pouco de tudo. Eu provei nessa minha viagem vinhos espumantes, frescos, como eu falei, vinhos super intensos e opulentes, como é o clássico Napa Valley, mas eu provei até vinho com botrytis, vinho late harvest, vinho de sobremesa feito estilo Porto, diversas uvas, não é só Cabernet e Chardonnay, É tem um que pouquinho de esse é um tudo. ponto importante da gente falar, porque quando a gente está falando agora de Napa, mas quando a gente fala, por exemplo, de qualquer região conhecida,
É óbvio que a gente sempre tenta facilitar para o consumidor que não está muito afim de se aprofundar, mas que quer ter um pouquinho de noção para escolher um vinho. Claro que a gente tenta facilitar e dizer, ó, região tal, você pode escolher uva tal e tal, que é garantido que vai ser bom. Mas, de fato, todas as regiões vão ter muita variedade, né? Muita. E É. especialmente quando a gente está falando de regiões que tem muita incidência de montanha, etc. A gente sabe que isso geralmente gera muito clima diferente, afeta a exposição solar. E, e isso parece muito interessante, porque você está falando de um período, de um espaço pequeno, né? Você falou aí 50 quilômetros É, da Bahia até o. mais ou menos uns 50 quilômetros, né, de extensão e uns 8 quilômetros de largura. É um Se a quadro de gente, 50 por se a 8. gente parar para pensar, dependendo, em algumas regiões, isso é uma propriedade Sim, única. sim, sim. Mas ao mesmo tempo isso permite muito que o produtor consiga brincar com uvas de diferentes exposições e diferentes solos para Cara, chegar no melhor equilíbrio possível, né? excelente ponto, Nath, porque assim, eu provei diversos vinhos lá, quando você lê no rótulo Napa Valley, provavelmente o que o produtor quer é misturar, fazer um blend com uva de clima quente, clima frio, fundo de vale, altitude, porque a ideia do blend é meio que ter um estilo, mas independente da safra, você ter de onde puxar essas uvas e manter mais ou menos aquela qualidade que você está Exato. acostumado, aquela espinha dorsal do vinho. Então, isso é muito legal, né? Você conseguir equilibrar dentro do mesmo vale. Às vezes dentro do próprio vinhedo, como você falou, dentro de um mesmo vinhedo tem variação de solo. Olha, Uma parte do vinhedo e outra parte já produzem acidez diferentes, concentrações diferentes. Dentro do mesmo vinhedo você já pode fazer um blend que dá mais equilíbrio para o vinho. Isso é uma. Claro, pode ser muitas opções, às vezes deixa a cabeça do produtor confuso, mas ao mesmo tempo é cara, uma tela, é né? um parque de diversão para enologia, Exato. né? Você falou de vinhedo, depois a gente pode voltar nesse assunto. A gente precisa falar de Tocalon, né? Que é o Tá. principal vinhedo ali da Califórnia, que está no miolo de Oakville. E eu passei uma tarde inteira só andando nesse vinhedo. E assim, diversas uvas, diversos solos, diversas Você altitudes. vai Então, passando, parece que você está mudando de é muito estado. louco. É muito louco. Então, já que Idades diferentes para a gente também. começar a diferenciar isso, então a Uhum, gente, vamos lá, no macro a gente tem a Califórnia, maior produtor dos Estados Unidos, 80% do volume de vinhos total. A gente sabe que ali a gente tem diversas regiões com terroirs completamente diferentes. A gente está falando de zonas mais para o interior, zonas mais costeiras, tudo isso vai afetar. uhum. A gente chega em Napa, que já é uma região bem menorzinha, mas Napa tem sub-regiões, porque, obviamente, como a gente Sim, disse, Napa tem diferentes climas, diferentes terroirs, e o que acontece quando as regiões são muito especializadas é a gente começar a dividir cada vez mais ela para pegar essas parcelinhas separadas. sim. Assim, obviamente não vou te pedir para me dizer todas as sub-regiões e caracterizar todas elas, mas É, assim, o que você destacaria para quem quer se aprofundar um pouquinho em Napa de sub-regiões interessantes? assim, são 16 AVAs, né? Como eles chamam, American Viticultural Area. Quando você lê isso no rótulo, indica que 75% das uvas que compõem aquele vinho precisam vir daquela AVA. E no caso americano, a AVA vai indicar geograficamente um território, né? O que dá muita liberdade, Não tem aquela prisão em relação ao tipo de uva, tipo de levedura, como etc. você pode, o tipo de plantio, né? O Uhum. tipo de viticultura. É Então, só a eles. área É mesmo. só área. Mas se você vai ali para o sul, por exemplo, em Carneiros, né? A gente tem. Eu posso pegar um vinho que está aqui Claro, por favor. que eu acho que é um bom exemplo da The Prisoner. Essa vinícola acabou de chegar aqui pra gente, que é um Chardonnay de Carneiros, né? Quando a gente pensa em Chardonnay americano, qual que é a primeira imagem que vem na cabeça? Quando a gente pensa em Chardonnay americano, de modo geral, é aquele Chardonnay opulento, quase licoroso, de pelo Buttery Chardonnay. gordinho, cheio de manteiga, É, cheio de maloládtica. sabe que até você vê isso em diversos rótulos, né? Buttery Chardonnay, né? Que é um estilo que, a grosso modo, é o primeiro que a gente tem em contato, assim, porque é o mais famoso, né? Uhum. Quando a gente vai para Los Carneiros, que é de onde vem esse Chardonnay, que é o sul, encostado ali na Baía de São Paulo, tem uma acidez muito vibrante e tem um ponto, né, voltando um pouco na história do blend, quando a gente lê nome da uva no rótulo, né, nos Estados Unidos isso indica que 75% da uva precisa compor o líquido que vai ser engarrafado. Nesse caso, a gente tem um Chardonnay de Carneiros que tem uma pitadinha, um tempero de Viognier e Gewürztraminer, por exemplo.
É Então um é imagina deve dar um um chardonnay de clima frio, uma acidez vibrante, com um toque de mamão, pêssego de Viognier, com floral de Gewürztraminer, e você fala, cara, que é isso? o Você que que é disse que vocês isso? misturaram o quê? Chablis com o sul da Borgonha e fizeram uma mistura e jogaram nos Então, Estados Unidos. é uma doideira que eu acho que é interessante a gente saber quando estiver provando na Valley, que nem sempre, e muitas vezes não vai ser 100% da uva, né? Que vai compor aquele rótulo. Eu vi diversos rótulos lá também que, quando eles querem deixar claro que um vinho é feito 100% com a uva, eles escrevem 100% 100%. Cabernet Sauvignon. Porque é muito comum colocar um temperinho, E aí seja de outra EVA ou de outra uva, para compor um blend, um sensorial que agrade o estilo do enólogo e tal. e a gente está falando, quando a gente está falando de Chardonnay e Viognier, a gente está falando de extremos opostos. A gente está falando de uma uva super neutra. Pois é. Um temperinho de Viognier faz muita diferença. 15% de Viognier num É. vinho faria muita diferença. Então é interessante saber. E essas brincadeiras, né? Essa permissão, essa liberdade de poder adicionar um pouco mais e esses testes que os produtores estão fazendo. É. Carneiros também é muito conhecida por diversos vinhos nesse estilo mais leve, né? Também fazem Pinot Espumantes. Noir, espumantes. E Carneiros está entre Napa e Sonoma, né? Tem uma parte de Carneiros também que pega Sonoma. Mas pensa em clima frio, quando pensar em Carneiros. Então, começando dali do sul, quando a gente vai subindo, eu acho que uma região famosa é Oakville, Rutherford, que estão no miolo, né? São as clássicas do Cabernet E por que Sauvignon. que é clássico, Nath? Porque tá no miolo. Você tem ainda a influência da Bahia, mas não é tão quente como no norte. Tem algumas falhas geológicas ali no Mayacamas que vão permitir um Uma entrada pouquinho. de brisa, mas não exagerada. Então, muitas vinícolas famosas, clássicas, que a gente bebe, que a gente lê sobre, as icônicas, as famosas, hypadas, vem desse miolinho do Napa, né? Que é Oakville, Rutherford, onde está a sede da Mondavi, E por exemplo. isso é maluco, né? Porque, na verdade, são regiões que a gente conhece de renome, mas quando a gente vai ver, é pequenininho, É muito pequeno. pequenininho. É muito É pequeno. um bairro É um quase, bairro. né? É um bairro. E saem esses vinhos incríveis. E aí lá para cima tem Calistoga, tem Santa Helena, né? Que são regiões super, super quentes. Mas como eu falei, além disso também tem regiões ali, por exemplo, Highway Mountain, uma região ao norte de montanha, Mount Vida, que é uma região ao sul de montanha. Enfim, dá para brincar e tem muitas coisas diferentes, dá para se plantar ali. Como registro, como curiosidade, existem registros de que já foram plantadas no Napa Valley, só no Napa Valley, mais de 500 variedades. Uau! E só em Tocalon, né, que é o principal vinhedo ali de Oakville, cerca de 400 variedades. É muito experimental, muito tentativa e erro. Então, uma coisa que eu senti, uma energia muito bacana assim que eu senti visitando Tocalon, Oakville, em algumas regiões, muito cuidado com o vinhedo e um senso meio experimental, sabe assim? Dentro do próprio vinhedo do Tocalon tem uma parte do vinhedo que pertence à Universidade de Davis. Então eles fazem muitos experimentos lá até Isso, hoje, testam muitas coisas. isso é muito Isso é bem importante, legal. porque quando a gente fala de regiões do Novo Mundo, eu percebo, quando eu falo a gente, eu tô falando de mim, tá? Uhum. Percepções minhas. Eu percebo uma certa pressa de algumas regiões do Novo Mundo de definir o que nós fazemos por aqui. Ah, esta é uma zona boa, a gente plantou essas duas uvas, elas deram muito bem, foram premiadas, Vai então ser isso. esta é uma zona disso. E Aqui no Brasil a gente vê um a pouco gente vê disso, né? isso também, e eu entendo, é óbvio, A gente quer criar um a estilo, uma organização, identidade, a né? organização da região, da identidade, da conhecimento para o público saber, olha, essa é uma região boa para isso, vou comprar isso, porque eu sei que lá faz bem. Só que ao mesmo tempo, essa pressa também impede de muitos outros experimentos acontecerem, É, porque acontece, é a mesma coisa que a gente definir a Austrália inteira por causa de uma uva, ou a África sem do dúvida. Sul inteira por causa de uma uva. Então, pensando nisso, e falando sobre essas variedades e essas variedades de terroir, a gente sabe que a gente espera. Então, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, aí nas regiões mais frias, de repente, Pinot Noir, um espumante, que já ele também fica, né, na Chardonnay. No Grigio, O que que você viu de variedade que te surpreendeu? Disse, nossa, mas eu não fazia ideia que tá. Mesmo que não esteja produzindo ainda, que seja só para teste, o que te deixou curioso, assim? Não pensei que isso ia estar por aqui. Malbec, Malbec. é, Malbecão, assim, eu tive a oportunidade de provar 100% Malbec, assim, mas com uma pureza de fruta e tanino super polido, fino, assim, super, super interessante.
Uvas bordalesas, de modo geral, a gente encontra bastante, né? Além de Syrah, Petit Syrah. Mas talvez o mais curioso que eu tenha provado foram esses de sobremesa, que eu realmente não sabia, né? Não Que é, eram a gente não ouve falar muito, né, desses botritizado de vinhos. Semillon, botritizado de Semillon, provei um vinho que era vinho, estilo vinho do Porto, com Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz. Ou seja, um tipo vinho do Porto americano. Port Style, E era bom? era muito bom. Que Era bom. muito bom, não digo que é. Enfim, acabei de vir agora do D5 do diploma, então eu tô meio que assim, Tá, maravilhado por vinho do Porto, né? Não vou dizer que é um vinho do Porto, mas é um experimento. claro. E eu vi Port Styles Infandel, sabe assim? Estão fazendo Então, ice wine também por lá? Ice Wine eu Acho não que não vi. tem Não, como não lá, tem né? como, né? Não Mas tem eu não como, duvido mas também. Hoje em dia, com a mudança climática, deve ter algum lugar lá que está congelando uva naturalmente. Daqui a pouco surge um. eu ouvi de um cara lá dizendo que não existe terroir, um outro papo assim, que ele consegue replicar em vinhedos experimentais o que ele quisesse, sabe? Um cara, um cientista maluco, sabe assim? Sim, Eu ouvi um professor cara Pitigani. mais ou menos isso. E quando a gente visita dentro das vinícolas também, Nath, cara, você encontra de tudo. Barrica pequena, primeiro, segundo, terceiro uso, grandes fudres, tem ova de concreto, tanque de concreto. Então, esse experimentalismo, assim, eu acho que está muito arraigado a região e eu particularmente gostei bastante de ver isso. Essa é a parte que me deixa empolgada, porque a gente sabe que é o tipo de vinho que cada vez que a gente provar vai ter uma novidade. É, Regiões que estão querendo experimentar explorar. sempre, vai ter sempre alguma coisa diferente para a gente provar. E aí, falando então sobre toda essa diversidade, como é que você apresenta então Napa para uma pessoa leiga que não conhece os vinhos de lá? Tem alguma coisa que consiga unir e dar uma certa identidade para Napa Valley? Olha, Nath, é, chovendo no molhado, uma pessoa não pode falar de Napa sem falar de Cabernet do Napa. E Cabernet concentrado? Cabernet concentrado, porque é o estilo mais famoso, é o que mais vende hoje. Sim. Cabernet representa cerca de 40%, né, do que é produzido no Napa. Só que o que eu acho interessante é que tem diversos também estilos de Cabernet. Claro que vão ter aquele Cabernet da década de 80, 90, com longo tempo de maturação na videira, baixa acidez, muito carvalho virgem. É claro que isso ainda existe. Mas hoje em dia eu percebo uma tendência a você colher a uva Um pouquinho um pouquinho antes. antes, deixar a acidez. Então nem todo Cabernet É o que a gente do tem Napa visto vai no ser o fundo, né? Cabernet by the book 80, 90, né? Uma tendência mundial que vem rolando, tá rolando no Napa também. Então eu acho que assim, colocando o pé no mapa não tem como fugir de Cabernet, entendendo que existem diversos estilos de Diversos Cabernet também, não estilos. é só aquela coisa opulenta, muita madeira, baixa acidez e suco de fruta, né? Basicamente Fruit é bomb uma que eles região falam. que tem um benchmark, É, que ainda é muito valorizado, uhum, mas que tem bastante experimentação ao redor disso. Então, é uma região que a gente até pode dizer que tem até um estilo específico, mas varia muito dentro dele. Tem exato, Cabernet, mas muitos exato. estilos de Cabernet, etc. O que a gente também tem visto na maioria das regiões que começa a desenvolver um pouco mais, que é super interessante. Mas essa mudança também a gente vê nos brancos. Sim, Os brancos boa pergunta. existem. O estilo Vanilla Chardonnay, Butter Chardonnay, ele ainda é o principal ou já mudou? Excelente pergunta. Ainda é o principal. Não só Chardonnay, mas Sauvignon Blanc também, né? Também O próprio Mondavi divulgou muito o estilo Fumé Blanc, criador do né? estilo, né? Enfim, Sauvignon Blanc com Surly, fermentado em madeira, isso também é um benchmark. Mas existem Sauvignon Blancs extremamente frescos, né? Que puxam para uma mineralidade que a gente está acostumado com o Vale do Loire, por exemplo. Então, vi muito de tudo lá, sabe? Você comentou da Pinot Grigio, que você viu bastante Pinot lá. Grigio, Pinot Grigio também. Assim, eles tomam muito Pinot Grigio italiano, Uhum. aqueles pinots mais massivos e tal, mas dentro de Napa Valley eu vi até Pinot Grigio em rama, né? Meio que laranja, em contato com Olha, casca. É.
Como é que tá? Então, já que você mencionou os laranjas, vamos fazer um paralelo. Como é que tá essa produção alternativa? Vinhos laranjas, vinhos com maceração carbônica. Você tem visto muito também? Tem essas Nossa, produções? maceração carbônica, muito, É que muito, geralmente essas muito. regiões quentes têm apelado muito para Eu, maceração carbônica para que as pessoas consigam tolerar a temperatura dos vinhos na temperatura eu do planeta, né? fui numa loja lá na própria cidade do Napa, numa loja de vinho, e tinha um pin, I love é, maceração carbônica, sabe? Um pin, assim. Então, tipo, Imagina. é também certa tendência que eu vi lá. Muito branco macerado também, né? Outra coisa, sustentabilidade, tem tomado conta do Napa Valley. É claro que assim, vinho certificado orgânico é super complexo, Como em qualquer lugar do mundo, né? porque lá você não pode adicionar SO2 em nenhuma etapa do Nenhuma, processo. nem na finalização. Então não é só no vinhedo um cultivo orgânico, né? Uhum. Mas enfim, falando de cultivo, cultivo orgânico, biodinâmico, eles têm um selo de sustentabilidade lá, que é o Napa Green, né? E todos também mirando para essa direção de sustentabilidade. O que é muito importante, especialmente para países, países não, regiões que têm um clima como o de Napa, porque Rola. a gente está falando, quando a gente fala de Brasil, a maioria dos lugares é muito úmido, é Uhum. muito mais difícil, mas a gente fala de Mendoza, que tem um clima também parecido com Sim, Napa, né? Regiões mais mais secas secos. facilita um pouco isso. Bastante. Então é importante quando as empresas aproveitam para colocar essas questões em prática. Falando sobre sustentabilidade, tem alguma outra prática que você percebeu? Por exemplo, a gente sabe que quando a gente fala de vinhos potentes, é muito normal que a gente use sempre garrafas muito pesadas, mas a gente vê muitas vinícolas também diminuindo o peso da garrafa, fazendo transporte, mudanças no transporte, para tentar, não só no vinhedo, mas para continuar essa questão sustentável em todos os processos. Vocês têm visto muito isso também? Olha, vi bastante outros, é claro, garrafona pesada existe, Isso vai vai existir. existir, os vinhos mais caros eles vão ser sempre necessários. Não vou falar tendência, mas vi muito vinho em lata e tive curiosidade de provar e bons vinhos em lata, Que né? legal. Existem envasadoras que vão até a vinícola se você não te... Porque é caro, né? Comprar uma É, máquina de exato. invase em Então lata. as vinícolas mandam para empresas que invasam já. O Mas primeiro vinho de lata que eu tomei foi de lá, viu? Foi do Oregon. do Oregon, Um também rosé, provei. Não, eu provei um Pinot do Oregon. um rosé de Pinot Noir, espumante de lata, maravilhoso. Não vou mentir, eu comprei um Pinot do Oregon lá que tinha um 92 sucking na lata. Falei, deixa eu ver qual é que é Vamos isso ver aí. se é bom mesmo e era. E era Isso é gostoso. muito legal. Que, enfim, tem uma pegada de carbono Menor. E menor. também tem um apelo pro consumo um pouco melhor em relação a momento de consumo. Nath, assim, Tira um pouco aquele peso da formalidade de precisar abrir, de precisar servir. Facilita a vida de uma pessoa que passa no mercadinho, tem um freezer aqui, tem vinho gelado, leva e sai para beber numa praça, numa praia. não tem como hoje em dia escapar do momento de consumo, nova geração, como Exato. atingir nova geração, mudança climática, queimadas, né, uma coisa que se fala o tempo todo lá. Muitas vinícolas que perderam safras inteiras. 2020 foi um Então, caos, por você exemplo. falou sobre isso agora. Esse último incêndio que aconteceu grande em Los Angeles, ele chegou a expandir para regiões vinícolas? Ele afetou? Afetou, mas o que me disseram lá é que não foi tão ruim quanto 2020, Que aquilo né? foi horrível, 2020 né? foi no miolo ali, e eles não descobriram ainda como tirar o tal do smoke taint. Então, assim, impregna na casca da uva, É, vira um gosto de cinzeiro, e quando a gente que você não começa a consegue estudar, você sair, estava falando quando a gente começa a estudar as formas de retirar isso, a única maneira de machuca, né? retirar isso é retirar tudo que tem no vinho. Você vai receber uma água colorida, Ou basicamente vai sair assim, sabor de nada. voltando na história do blend, você não Exato, quer perder aquele pouquinho de vinho ali, aí mete um blend de uma região, um claro. vinho de uma região que não foi afetada, mas Mas esse assim, é um problema que tem afetado muitas muito. regiões, especialmente regiões secas, especialmente com o aumento do calor. E aí a gente volta para a parte da Assim, sustentabilidade. vi histórias tristes de vinícolas que tiveram que vender, que quase faliram por conta de 2020. Assim, foi um caos lá. Quando a gente está falando, eu podia dizer que é só da Califórnia, mas a verdade é que quando a gente está falando da história vitivinícola dos Estados Unidos, é impossível não falar de Mondave. Sim. Esse é um episódio que a gente vai falar um pouco mais de Mondave, mas
independente do assunto que fosse esse episódio, falando de vinho nos Estados Unidos, a gente não tem como falar dessa história sem falar de Mondavi. Nath. Então, para quem não conhece, conta um pouquinho da história do Robert Mondavi, Eu vou, da vinícola. Conta vou um pouquinho. mega resumir. Tá. É que tem É, tanta coisa que daria assim, filmes e filmes, né? muito do que a gente está falando, sustentabilidade, enoturismo, né, que a gente ama no mundo inteiro, isso foi influenciado por Mondavi, experimentalismo foi influenciado por Os Mondavi, então estilos de vinho, é muita eu, coisa. eu vou fazer um mega, mega catadão aqui da história, porque tem alguns pontos que eu acho que são bem curiosos, mas eu acho que um bom ponto de partida, a gente tem que entender Mondavi como um grande divisor de águas na produção de vinhos finos na Califórnia. Tipo, a história do vinho fino na Califórnia é antes e depois de Mondavi, né? Ponto. Inclusive, a gente está gravando aqui o vídeo hoje, a gente não combinou, né? Mas hoje é aniversário do Mondavi, ele faleceu, mas ele nasceu dia 18 de junho, não sei se podia falar a data, mas enfim, Ah, a já gente tá, falei, não tem problema. Esse episódio não tá indo ao ar nesse dia, não mas o dia da combinamos. gravação é dia do Mondavi, Então vamos celebrar um pouco contando meio a que a história história dele. dele. Ele é filho de imigrantes italianos, né? Os pais dele chegaram na Itália ali no começo do século. E os pais do Mondavi já tinham um negócio interessante, eles começaram a trabalhar com uva no meio da lei seca. Você fala, como assim no meio da lei seca, que teoricamente não podia produzir ou consumir álcool, né? É visionário, visionário. Um dia vai acabar isso. Sobrevivendo a adversidades. Mas Exato. olha que interessante a história, né? Então não podia teoricamente consumir bebida alcoólica e tal, mas tinha uma brecha na lei que permitia a venda de uvas. A família do Mondavi comercializava tijolos de uvas. Não sei se você já viu isso, Não. mas é super interessante depois procurar grape blocks, é fácil de achar. Então eles vendiam esses blocos concentrados de uva e o que é mais engraçado é o seguinte, no meio da lei seca, no rótulo estava escrito: não misture com tal quantidade de água, açúcar e deixe em tanques abertos por 7 dias, porque pode gerar uma bebida que você não pode consumir. É ironia, né? Então, Genial! genial. Não, É pelo amor, genial. gente, eu É preciso, genial. pelo amor de Deus, Mondavi precisa fazer uma ação no aniversário da Lei Seca e Então, vender esses blocos para o pessoal fazer vinho em casa. Isso ia ser genial. e assim, eu achei isso muito engraçado. Então, assim, a família dele já vem dessa história de trabalhar com uva, trabalhar com vinho de certa forma. Quando acabou a lei seca, o pai dele trabalhava mais com vinho de mesa, né? Eram uvas de mesa. O Mondavi, na verdade, ele se formou em economia em Stanford. Só que quando ele viajou para a Europa, ele falou assim, cara, o que o francês está tomando não tem nada a ver com o que eu tomo na Califórnia. E ele convenceu o pai dele a comprar uma vinícola que já existia, a Charles Krug, isso lá em 43. Então ele começou a produzir vinhos finos em 43, mas era ainda sob o nome de outra vinícola, né? Em determinado momento, Robert Mondavi, já ele na vinícola, tomando as rédeas da vinícola, brigou com o irmão dele, Peter. E assim, briga literal, tipo fist fight, saíram no tapa, né? Justamente porque o Mondavi tinha a ideia de colocar os vinhos do Napa entre os melhores vinhos do mundo, o irmão dele queria fazer algo mais massivo, pensando em grana. Os caras brigaram, isso em 65, e em 66 ele lançou a vinícola dele, a Robert Mondavi Winery, né? Fundou a vinícola em 66 com 53 anos, né, de idade. Eu ainda tenho tempo, gente. Todo mundo, assim, eu acho essa história maravilhosa por diversos motivos, né? Então, de onde veio é, o foco dele, que desde o dia 1 foi pensando em qualidade, e com 53 anos, que geralmente a galera fala assim, putz, já não tem tempo de mais nada, o cara começou um baita negócio e mudou a história de vinho do Do país país. a partir da vinícola dele. Qual que era a história dele? Ele queria produzir, ele acreditava que os vinhos do Napa Valley tinham potencial de encarar os melhores vinhos do mundo. Quando ele começou a fazer isso, né, focado em vinhos de qualidade, ele falou assim, cara, ninguém está entendendo o que eu estou fazendo aqui. Ninguém consegue perceber a qualidade dos vinhos que eu estou produzindo e Porque vendendo. o paladar está muito habituado àquilo que já vinha sentindo, né? Só que o que ele fez foi genial. Ele começou a servir na vinícola dele os melhores vinhos do mundo, do lado dos vinhos dele. E um outro ponto foi educacional, de trazer a galera para dentro da vinícola. Tem um vídeo que eu vi lá super engraçado. Mondavi, a vinícola está bem na beira da estrada. É o Mondavi pedindo para os carros pararem para entrar na vinícola e conhecer.
para entender o que ele estava fazendo, né? Então ele criou um programa educacional e criou enoturismo. Ele falou, eu preciso trazer a galera para dentro da vinícola. Ele criou, por exemplo, o festival de música. E Summer Concerts, né, que acontece até hoje, já tocou dentro da vinícola Tom Jobim, Ella Fitzgerald, Que Ray Charles, legal! Tears for Fears. Então, assim, festival de música dentro da E vinícola. todo mundo sabe, quer dizer, graças a ele agora, que não tem maneira de fazer um cliente se apaixonar mais por uma vinícola e fidelizar mais, se fidelizar mais Cara, quando ele visita. Porque a experiência é muito normal que às vezes a gente vá numa vinícola aleatória e prove um vinho aleatório e acha ele maravilhoso, leva um monte de garrafa, chega em casa e prova e diz, não sei se eu gostei tanto. Porque a experiência do enoturismo, total. ela é diferente, ela cria uma conexão que você vai chegar em casa e você vai dizer pro seu amigo, você precisa ir, vamos voltar comigo. Você cria um vendedor. Um vínculo É, natural cria um o vendedor, seu é isso. cliente vira Um um vendedor, embaixador, vira embaixador. Ele convence os é, outros a fazerem o mesmo programa, porque é uma conexão muito ele, maior. ele teve essa sacada, ele foi pioneiro nisso e se estendeu de um jeito, Nath, que eu vou te falar assim, assim, das viagens que eu fiz aí no mundo do vinho, o Napa Valley para enoturismo tá um absurdo. Super preparado. Muito preparado e dá-lhe passeio de balão, passeio de bike, passeio de trem. Já É, pensando, as pessoas vêm para cá, depois que elas cansarem de visitar a vinícola, ver tanque, etc. O que mais elas podem fazer? Já tem tudo. cara, é divertido. Não são visitas chatas, sabe? E aí tem diversos restaurantes. Essa questão da sustentabilidade não tá só no vinho, então tem aquele lance do farm to table Exato. muito É legal porque a forte ali. região inteira abraça É, essa ideia até porque é vantajoso para todo mundo. Para a vinícola é vantajoso que existam restaurantes bons, para o restaurante bom é vantajoso que exista uma pousada, porque aí o cliente toma um vinho bom e vai dormir numa pousada, não precisa pegar o carro. Então, cara, o é muito sistema se preparado. autoalimenta, isso é muito importante. É muito preparado. E como é que foi para você quando você foi para lá pela primeira vez? Você já conhecia a marca, você já trabalhava com os vinhos da marca, conhecia muito bem os vinhos, provavelmente já tinha visto muito vídeo, muita foto, etc. Mas chegar lá, ver de perto, ver a variedade, como é que foi? O que te Ó, surpreendeu eu vou te mais? falar assim, foi o melhor dia da viagem. Na verdade, na Mondave, o que eu visitei foi o canteiro de obras, né? Porque eles estão em reforma. Ah, E eles vão fazer uma mega reinauguração, assim, uma reforma milionária que eles estão fazendo lá. Estão planejando uma mega reinauguração no ano que vem. A gente entrou em algumas partes da vinícola e eles falaram assim, aproveitando as Olimpíadas na ele- Califórnia, o pessoal já vai, sobe, já visita exatamente, uma vinícola nova. americano pensando em tudo, né? Claro. E eles falaram assim, ó, a gente vai mostrar, mas pelo amor de Deus, não tira foto. Então proibiram o celular, proibiram foto. O que eu vi lá, assim, é state of the art, né? Em termos de assim, quem tiver oportunidade de ano que vem ir lá visitar, porque agora tá fechado, Sim. vai ser recompensado, porque tá um negócio absurdo. Só que o que eu mais gostei, o que eu mais. Sabe quando você viaja uma região, uma vinícola, um vinhedo, e você fala, cara, tem uma energia diferente. E assim, não é papagaiada, assim, não tô. Não é da boca pra fora, sabe? Você tá lá, você fala, cara, tem alguma coisa Alguma coisa aqui diferente que tá me fazendo. nesse lugar. A vinícola, ela tá no miolo de Oakville, né? Como eu falei, Oakville, miolo do Napa Valley, e ela tá no meio de Oakville, em volta de um vinhedo que é o famoso Tocalon. Acho que agora eu posso fazer um link pro Esse, melhor dia da viagem, do que eu mais gostei de ver e tudo mais. Eu acho que tem que haver, dá pra linkar um pouco com tudo que eu falei aqui, né? Esse vinhedo, por que que o Mondab escolheu esse lugar para montar a vinícola dele, né? Esse vinhedo, ele data de 1868, tá? E ali já se plantou um pouco de tudo. Tem uma rua que tangencia o vinhedo que chama Walnut Lane, né? Que se plantava nozes. Ali já se plantou um pouco de tudo, né? Mas o Mondave, já entendendo um pouco de terroir europeu, ele falou assim, cara, esse vinhedo aqui é especial. E o Tokalon, né, que é um nome grego, Tokalon significa a maior beleza, highest beauty, né? Ele decidiu montar a vinícola dele em torno desse vinhedo. Ao longo dos anos, ao longo da história, esse vinhedo ele foi meio que se ampliando, diversos experimentos foram sendo feitos. Então, nesse vinhedo hoje, o que eu visitei ali, tinha Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Syrah, Petit Syrah, Sauvignon Blanc, Semillon, tem um pouco de tudo. E a Constellation, né, que hoje é dona da Mondave, ela é dona de 80% desse vinhedo. Que outras vinícolas produzem vinhos a partir desse vinhedo? Opus One, por exemplo, acho que é legal a gente citar, né?
talvez a maior joint venture da história do mundo do vinho, né? A Mondavi com o Mouton Rothschild. As uvas também vêm ali desse vinhedo. Tem um produtor super famoso que é o Andy Beckstoffer, que é um exemplo, assim, é um cara que ele só produz uva e ele vende essa uva para assim grandes vinícolas. Paul Hobbs, por exemplo, que é um pupilo do Robert Mondavi, inclusive, diga-se de passagem. Ele compra a uva de Tocalon e faz o vinho com a marca dele. Então, assim, é uma uva muito especial. Só que, assim, Nath, o porquê que é especial e o porquê que é mágico? Cara, eu vi muito trabalho no vinhedo. Sabe assim? Como é um vinhedo que tem uma certa extensão, não é um vinhedo pequeno, eles acabaram dividindo o vinhedo em diversos blocos. Uhum. Então é normal você pegar vinhos feitos a partir desse vinhedo, por exemplo, os vinhos da Schrader. Você pega, tem um vinho lá que chama Monastery Block, porque tangenciando o vinhedo tem o Monastério Carmelita, que está lá até hoje, que vai ter um terroir diferente. Estudos de clones. Então você tem diversos clones de Cabernet Sauvignon de seleção massal do próprio vinhedo. Diversas uvas, uvas de diversas idades, vinhedos de diversas idades. É muita coisa acontecendo num lugar só. E a gente teve a oportunidade de andar por esse vinhedo e conhecer os viticultores que cuidavam de cada bloquinho de parreira. Então você fala, cara, O cara é especialista num pequeno. o trabalho dele é cuidar daquele bloco. Esse é o trabalho dessa pessoa. Então, assim, Imagina é o muita nível de energia qualidade. gasta, é muito cuidado, e isso realmente se transmite, né, por meio dos vinhos. Então, não é à toa que quando a gente prova um vinho, né, dessa linha, dessa gama, por exemplo, claro, quando a gente fala de Mondavi, a gente tem a linha Napa Valley, o próprio nome já fala, as uvas vêm de todo o Napa. Tem a linha Oakville, que a maior parte das uvas já vem de Tocalon, e tem a linha ícone que chama Tocalon Vineyard. Que aí 100% de Tucalão. O Schrader, que eu acho que é legal pontuar que pertence à Constellation também, eles têm o recorde de nota 100, né, pontuação máxima em diversos críticos. Eles têm 39 nota 100 ao longo da história. E eles só fazem Cabernet Sauvignon de blocos do vinhedo. O Double Diamond, por exemplo, que está aí em cima da mesa, ele é feito de uvas do Tocalon, só que são videiras mais jovens. Ele é um Tocalon mais pronto para beber, um pouco mais fresco. Já foi número 1 da Wine Spectator, por exemplo, né? E falando em Wine Spectator, também não podia deixar de citar. Ano passado, não sei se você viu essa capa, essa matéria, salvo engano era de agosto ou setembro, os 10 vinhedos, os 10 melhores vinhedos do mundo, né? Aí tinha lá Romanée Conti, Tocalon. Então não é o Elias da Interfood que está falando, entendeu? Então são diversos reconhecimentos e realmente quando a gente visita, sente essa energia e toma os vinhos, são vinhos vivos com muita energia, a gente sabe e percebe porque é bom. Então assim, é uma grande oportunidade. A partir do ano que vem, quem puder visitar ali como enoturismo, vai valer a pena, eu tenho certeza. Então, já que o próprio vinhedo te tocou dessa maneira, qual foi o vinho que mais te emocionou lá? Seja no jovem, Puta, Nath, antigo, você diferente. acredita que foi um vinhedo que a gente não traz porque não tem para vender? Assim, a produção ela é super pequena. Eu ando numa fase, a gente tava falando aqui antes, eu sou muito total flex, né? Não é só para vinho, eu também bebo muita cerveja, muitos destilados, diversos estilos de vinho. De um tempo para cá, eu tô mais fã de branco do que tinto. Eu acho que isso também influencia um pouco na minha escolha, mas eles têm dentro do Tocalon Vineyard, a Mondavi faz um vinho que chama I-Block, um bloco, que é o Sauvignon Blanc mais antigo do Napa Valley. São videiras de 80 anos de idade, dry farming. E assim, a gente provou os vinhos no bloco do vinhedo. Então, puta, cara, isso Não nunca tem como, né? foi o melhor vinho da minha viagem. Infelizmente não tem Não aqui, tem. mas quem quiser ter uma pitadinha do que é isso, pode provar, por exemplo, o Fumé Blanc do Mondavi, né? Como a gente falou já, um termo que ele ajudou a popularizar, criou, né? Do Sauvignon Blanc barricado, mais intenso, concentrado, da linha Oakville, por exemplo, já vai ter uma pitada do que é esse I-Block aí do Tocalon do Mondavi. Quando a gente fala de Mondavi, a gente está falando de vinhos que vão. A gama ela é larga. Quando a gente fala, tem alguns vinhos que são mais acessíveis, tem outros vinhos que são ultra raros, ultra exclusivos. Como é que a empresa faz para equilibrar? Porque a gente sabe que quando uma empresa tem gamas diferentes,
uma coisa é importante, manter a qualidade em todas elas. Sim. Como é que se faz para manter essa tradição, com esse renome que existe por trás do nome Robert Mondavi, com essas inovações que muitas vezes têm a ver um pouco mais de tendência de mercado, para E, não se e, perder? e fechar a conta também, né? Exatamente, tem manter o É nome, manter a qualidade, atender um novo público sem esquecer do público anterior e fazer essa conta uma fechar. excelente pergunta, Nath. Uma coisa que é importante entender: o Napa Valley é o metro quadrado mais caro de terra dos Estados Unidos, tá? Então, assim, não tem como ser barato. Mesmo os vinhos mais caros nessa viagem, eu tive também com distribuidores de outros estados americanos e distribuidores europeus. Tem vinho que aqui no Brasil custa 5, 6, 7 mil reais. E lá chega um cara da Alemanha e fala assim: cara, eu me sinto frustrado que eu não tenho mais esse vinho para vender. Porque é um hype tão Tão grande grande. e o vinho é tão bom que, assim, é claro que é caro, mas tem um porquê de ser caro e isso está no topo do topo do topo da pirâmide. Ok, né? Isso é um vinho. Dentro do que eles chamam de Mondavi Winery, a gente tem, como eu já disse, linha Napa Valley, linha Oakville, que vem de Oakville, e a Tocalon, que vem do melhor vinhedo. Mondavi sacou que eram vinhos caros, e ele precisava meio que democratizar e deixar o vinho mais acessível. Então ele criou uma outra linha de vinhos em Lodi, Uhum. né, que é uma região mais quente, tem maior rendimento, é mais fácil produzir Mais uva. fértil também. Ele produz uma linha de entrada na linha ali em Lodi, uma outra linha intermediária em Central Coast e as melhores linhas no Napa. Isso é Então, muito assim, importante, na verdade, porque um num vinhedo incrível, de altíssima qualidade, é difícil o produtor fazer um vinho ruim, ele tem que é, fazer muito esforço. sim. Agora, quando a gente pega um vinhedo que é mais para volume, e o produtor faz um vinho de qualidade, aí a gente é o que me motiva a dizer: então eu posso provar o vinho mais caro É, dele, se ele, ele fez um vinho de qualidade nesse vinhedo mais simples". ele pensou isso em 78. Ele falou: eu preciso colocar um vinho na mesa do dia a dia do americano. Até para No fazer o Napa que você vai Valley, provar o mais caro depois, né. exato. Eles chamam até esse portfólio de aspiracional. Aham. Então você começa lá e vai para outras regiões da Califórnia que são mais baratas, prova um vinho com assinatura Mondavi e depois você chega no topo de gama, né? É mais ou menos assim que funciona. Quando você estava lá, mais uma vez a gente já falou, eu não canso de repetir isso, Uhum. a história do vinho da região, ela é completamente associada a Mondavi. Mas, hoje em dia, quando você anda por lá, claro, você estava com a vinícola, mas nos momentos que você estava mais solto, podendo visitar outros lugares, se consegue perceber essa importância da entidade Robert Mondavi ainda na região, por outras vinícolas, por lojas, por restaurantes? É Cara, palpável essa. sem dúvida. Tem até uma história engraçada, eu tava no wine bar ali, né? Enfim, né? Quis provar o máximo de coisas que deu, né, naquele período. Então eu fui no wine bar ali de noite, e sendo brasileiro no wine bar, e ali as pessoas, de novo, no turismo super forte, rola aquele bate-papo. Fui num wine bar de um cara que era Master of Wine, inclusive, tipo, incrível. E, pô, você é brasileiro, tô fazendo o quê? Ah, eu vim com o da Constellation, visitar Mondavi, tipo, Master of Wine, né, cara? Uhum. Oh, Bob, tipo, Bob Mondavi, tipo, o rei, Sim, sabe então assim? Então, é uma entidade, né, muito forte, ele tem a importância, assim, realmente inestimável e ele furou a bolha, entendeu, Nath? exato. Ele foi uma das pessoas que em 96, em Atlanta, né, nas Olimpíadas, ele segurou a tocha olímpica. Então, assim, o cara furou a bolha, virou uma figura pública. E dentro do universo de quem trabalha com vinho, assim, é meio que um estandarte, assim, sabe? Tipo, a galera olha pra ele como o pioneiro, um grande influenciador de tudo que rolou ali. Como eu disse, né? Sempre falo que é um grande divisor de águas na produção de vinhos finos nos Estados Unidos. Também ele é muito famoso por diversos pupilos, né? Formador de diversos enólogos que ficaram famosos, por exemplo, no Julgamento de Paris, 76. Mondavi fundou a vinícola em 66. 10 anos depois, Julgamento de Paris. Os vinhos que ganharam o Julgamento de Paris eram de enólogos que trabalharam com Mondavi anteriormente. Então, em 10 anos, o cara já fez escola. O Paul Hobbs, por exemplo, que é Exato. um enólogo que hoje é um dos consultores mais procurados do mundo inteiro, é um pupilo Aluno do dele Mondavi. Então, também. assim, um cara que também formou, divulgou conhecimento.
E quando você vê as entrevistas dele, né, vê os vídeos, eu acho que é super interessante porque tem em casa procurar isso, a paixão com que ele falava. Então, assim, todo mundo falava que ele era um cara muito, muito contagiante. Não era uma coisa simplesmente um Ele negócio. vivia aquilo 24 horas por dia com paixão, entendeu? E eu acho que a Constellation hoje consegue ainda transmitir um pouco disso através dos vinhos, assim, através da energia toda lá que eu senti. Eu acho isso muito bacana. Para quem nunca provou um vinho da Califórnia e quer conhecer através dos rótulos da Constellation, seja só Mondável ou os demais, como é que apresenta um pouquinho para quem tá, apresenta as linhas. Que cada linha, que rótulos que cada linha tem, uma coisa, uma base para quem está em casa querendo Ó, eu acho que eu começar. posso. Já falei do Schrader, do Mondavi, acho que vou citar outras duas aqui que eu acho que são importantes. Já que a gente falou tanto de blend, vamos falar desse cara aqui que é o The Prisoner, né? Estão com uns rótulos lindos. São rótulos lindos e que trazem também um senso de consciência social, né? Esses rótulos, eles são inspirados numa série do Goya, né? Goya é o pintor espanhol, e tem uma série que chama The Disasters of War, né? Os Desastres da Guerra, em que ele retrata ali os desastres da Guerra de Independência Espanhola. Essa linha de vinhos ela começou com esse vinho aqui, né? Que é o Red Blend. A ideia desse vinho, assim, é claro que já existiam antes do Prisoner vinhos que eram feitos com mistura de uvas tintas, Red Blend, né? Uhum. Só que o termo Red Blend no rótulo, antes desse vinho, ele era mais linkado a vinhos básicos para o dia a dia. Então, o que o Dave Finney, que foi o criador da marca, ele falou assim: eu quero criar um Red Blend com o nome Red Blend no rótulo de alta gama. Como que ele pensou na fórmula desse vinho? Fazendo exatamente, voltando o começo da nossa conversa. Primeiro, misturando uvas. Então, aqui tem Zinfandel, Cabernet, Merlot, Cabernet Franc, Syrah, Petit Syrah, de diversas sub-regiões, de diversos produtores. São mais de 100 produtores que eles têm contratos. Contratos de longo prazo, obviamente. Eu visitei um dos produtores de uva, o Larry, eu nunca vou esquecer. Ele faz Zinfandel de videira de 70 anos de idade, na média. E o senhorzinho falando, cara, eu consegui manter a história da minha família, né, da agricultura da minha família por conta desse vinho, né? E o valor que eles dão, né, para esse cara. E Zinfandel, aquela uva super difícil de produzir, dentro do mesmo cacho tem uva verde, uva madura, o cara contando um caos, né? Enfim. Mas então ele é uma mistura de uvas, uma mistura de regiões e uma mistura de vinificações. E sempre com uma espinha dorsal de estilo Napa, um pouco mais fresco, claro, concentrado, mas não aquele fruit bomb sem acidez, com muita madeira. Eu acho que esse cara pode ser um bom caminho para começar, justamente porque representa um pouco desse panorama diverso que a gente falou hoje de diferentes uvas, diferentes terroirs, num estilo Napa que eu acho que não é nem o tradicional nem o ultramoderno, é um meio termo assim entre os dois. Eu adorei esse vinho, essa linha de modo geral. Então, um Red Blend que traz também no rótulo essa questão de The Prisoner, do prisioneiro, justamente para trazer um pouco de consciência social de injustiças americanas, né? Essa que foi a ideia do fundador da vinícola, de trazer para a identidade visual da marca essas questões também, E essas agora, questões. agora uma pergunta difícil. Agora um cliente quer presentear alguém que é apaixonado por vinho e te pede uma ajuda, algum vinho da linha para presentear uma pessoa que é muito Ó, apaixonada por vinho. Seja uma eu coisa diferente, seja uma coisa clássica, o que você sugere? vou aproveitar para falar desse cara aqui, que é o Highest Beauty, né? Highest Beauty é a tradução de Tocalon, a maior beleza. Voltando ao vinhedo, lembra que eu falei que a Constellation é dona de 80% das terras do melhor vinhedo. Então, o que eles fizeram? É, é uma linha que chama Tocalon Vineyards Company, em que é o que eles chamam de vinho de autor. O que é o vinho de autor? Imagina que, no conceito moderno de terroir, não tem como a gente excluir conhecimento humano e a interpretação do homem para aquela terra. Então, se o enólogo escolhe colher uva mais cedo, colher uva mais tarde, a temperatura de fermentação, o tipo de barril, o tempo, enfim, tudo isso vai impactar no líquido final. Então os caras chegaram pro Andy Erickson, né? O Andy Erickson é enólogo que já fez Harlem State, Screaming Eagle, os vinhos super, super hypados. Chegou para esse cara e falou assim, ó,
faz o vinho que você quiser. E fez o Highest Beauty. Então é um 100% Cabernet Sauvignon de Tocalon com a interpretação do Andy Erickson. E o que é muito interessante, eu pude provar lá, o que a gente está trazendo aqui na Interfood hoje é a interpretação do Andy Erickson. E eu provei lá uma outra interpretação do Tony Biagi, que a gente ainda não traz. Outro enólogo super famoso, trabalhou com Duckhorn, por exemplo. Cara, o mesmo vinhedo, 100% Cabernet Sauvignon, outro vinho. Eu diria que esse é um estilo um pouco mais clássico, um vinho assim com potencial de guarda muito, muito, muito alto. E o novo Tony Biagi, um estilo um pouco mais moderno, eu diria. Então, assim, eu acho muito legal ver a interpretação de dois enólogos super hypados, No conhecidos, mesmo no mesmo vinhedo. vinhedo com a mesma uva. Isso que é muito legal, né? Por isso que a gente sempre fala que não existe, a gente não para de estudar, não para de provar vinhos, Sim, porque a mesma uva no mesmo vinhedo pode ter 300 estilos diferentes, conforme a mão do produtor, conforme as técnicas utilizadas. Então, é um produto infinito. Bom, eu já te pedi algumas coisas difíceis, né? Ajudar o pessoal a escolher um vinho só para conhecer, Mondave. Escolher um vinho para presentear uma pessoa que é apaixonada por vinho, que eu acho que essa sempre é a parte mais difícil, né? Pessoa que já provou de tudo, o que que a gente faz? Como é que a gente faz para escolher? Agora eu vou perguntar para você qual é o seu favorito do momento, pelo meu menos. Eu sei que não Deus, existe favorito eterno, mas caraca, nesse momento, qual é o seu favorito? Eu sabia que essa pergunta ia ser difícil, essa é você sempre me pegou mais uma difícil. surpresa, cara. Eu acho que eu vou no Mondave, é um vinho que não. Posso pegar ele? Claro, por favor. Vou Ele não aproveitar que tá tá na por. mesa, mas. Vamos até tirar isso Falamos de aqui já. várias linhas e tal, mas voltando ao mestre, né? Ao grande pioneiro Do mesmo vinhedo, do, Tocalon. do mesmo vinhedo, Tocalon. É um Cabernet Sauvignon com pitadas, né? Com outros temperos. Então, tem safra que tem Merlot, Syrah, Petit Syrah, tem safra que tem Malbec também, que eu tava te falando, que também tem no vinhedo. Mas uma espinha dorsal de elegância com assinatura de Mondave que eu acho que é impecável. Então, assim, até eu acho que, como eu falei, não foi tal- o melhor vinho que eu provei na viagem, mas se hoje eu for escolher um vinho, eu acho que seria esse, porque representa muito, assim, a vinícola, o estilo e a história, do Mondave. Então, para quem quiser provar, porque a gente falou de diversos vinhos aqui, Sim, a gente falou um pouco da história de Napa através desses rótulos. Claro que se a gente quisesse contar toda a história de Napa, a gente ia precisar de muito mais rótulos aqui, a gente falar fez de cada uma sub-região, mas eu acho que pincelada geral aqui, já né? deu uma boa introdução aqui para quem, já que a gente nunca tinha falado de Napa aqui, eu acho que, inclusive, eu acho que nunca fiz um podcast sobre Califórnia no geral. Então a gente precisava de uma introdução Ah, boa aqui e não tem como fazer uma introdução à Califórnia, a Napa, sem falar de Mondave, né? Então acho que a gente fez a escolha certa aqui. Para quem quiser provar alguns desses vinhos, eu sei que a Todo Vino criou um cupom, exato. né? O cupom é Umami Napa 20, o 20 é numeral, tudo junto, Umami Napa 20 no site todovino.com.br. Então, os vinhos da nossa conversa aqui e alguns outros que não estão aqui na mesa, né? Porque essa linha, por exemplo, a gente só botou um vinho na mesa, mas ele Exato, tem vários sim. rótulos. Vocês conseguem comprar com 20% de desconto. Elias, quer deixar um recado para a galera que nunca Cara, provou o Mondave? eu acho que não só Mondave, mas o que a gente pode levar dessa conversa é, pensando em Napa Valley, pensar em diversidade também. Então, quer gastar o cupom de desconto? Não pensa no meu paladar, no da Nath, pensa no Exato. seu. Ah, eu gosto de um vinho fresco, tenho The Prisoner Chardonnay de Carneiros, tem um Pinot do Moldave de Napa Valley, que a maior parte das uvas vem de Carneiros. Ah, mas eu gosto do estilo clássico, Cabernet, mais concentrado. Tem vários vinhos da Schrader. E com certeza Então, no site tem um tem descritivo, um acho que para as descritivo. pessoas poderem entender. Eu vou ler, eu gosto desse estilo, vou encontrar nesse vinho. Então, acho que quando, assim, um fechamento que eu gostaria de deixar aqui para a galera pensar em Napa com muita diversidade, muito experimento e muita qualidade engarrafada, né? Eu brinco com um amigo meu, quando a gente prova um vinho que a gente gosta muito, muito, a gente olha um pro outro e fala, puta, isso aqui é uma arte engarrafada, sabe assim?
E é o que a gente encontra aqui, e eu espero que É aquele que todos tenham a a oportunidade de gente às provar. vezes não quer compartilhar com o público a informação, porque a gente não quer que esse vinho desapareça muito É, rápido no mercado, é, mas ao mesmo tempo a gente está aqui para isso, né? Para dar esse tipo de informação. isso aí. Então, temos aqui o seu vinho favorito, temos aqui a sua dica para presentear, temos aqui a dica para quem quiser começar a conhecer os vinhos Robert Mondavi e temos desconto para todos eles com o cupom UMAMINAPA20 no site todovino.com.br. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, o cupom é UMAMINAPA20 no site todovino.com.br. E nos vemos no próximo domingo, neste mesmo horário. Um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal.